Tomadeiro, comentarista de primeira, 0-0 o jogo. Ontem eu fiz a live, agradecer o pessoal que compareceu à live, o grande Eric Gardel, que está sempre aqui com a gente. Né? Vamos falar um pouquinho desse jogo, do que foi esse jogo. Ontem eu fiz alguns comentários e vou ponderar aí. Um torcedor me perguntou o que mudaria com relação esse empate à campanha do Vitória. Nada, não muda nada. Tanto é que o Vitória ele permanece com a mesma situação no campeonato, na liderança, continua só dependendo dele, já subiu o título. É questão de tempo, né? Até porque os outros times tropeçaram também. A gente vai falar um pouquinho desse jogo aqui, nesse canal que vocês gostam, após a vinheta. Drayton Madeira. Olha, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like aí, contribui para o canal, ajuda a gente a crescer aí. Tem um número aí que você pode ajudar o canal da maneira que você bem quiser, se achar que a gente merece e está fazendo um trabalho honesto e digno, sem puxação de saco, só falando a verdade. Pois é, vamos falar um pouquinho do jogo. O torcedor perguntou ontem, eu analisando friamente. O jogo foi um jogo estudado, gente. Foi um jogo estratégico, um jogo estudado por dois técnicos inteligentes, mas a torcida sempre está pegando o pé. Todo treinador, galera, vocês têm que entender que treinador, ele tem jogadores que ele prefere, que ele mais confia, e não é diferente no Vitória, não é diferente no Juventude, não é diferente no Sport, não é diferente de canto nenhum. Só que a torcida é muito passional. Ela quer o que ela quer e às vezes ela acha que ela entende mais até do que quem está lá dentro. Mas é uma métrica do brasileiro. Ele acha que sabe mais sem estar no lugar. Quando ele está no lugar é complicado. Não é fácil gerenciar um clube, gerenciar um time, tomar conta, ser treinador. Eu entendo tudo isso, eu não sou louco, eu sou professor. Só sabe ser professor quem não é. Ah, se eu fosse, eu faria isso. A gente tem a nossa opinião, é lógico. Mas o jogo foi um jogo estratégico. Eu falei bem isso na live ontem. Quem viu a live, viu que eu comecei comentando, conversando com a galera, depois, na metade da live, o Eric Gardel comentou, depois eu vou tentar fazer uns cortes e botar aí também, tá? Porque isso é mais complicado. Enfim, não foi fácil. Por quê? Porque do outro lado tem um treinador e um time que ele está acostumado a jogar fora de casa. Não é à toa que ele é o melhor visitante. Dentro de casa é um time que oscila muito, por isso que não se estabeleceu dentro do G4. Né? Mas é um time que, por exemplo, ele não joga com centroavante fixo. O time do Juventude ele não joga com centroavante fixo. E ontem, o Thiago, o treinador, o Thiago Carpini, ele entrou com o Matheus Vargas, que aqui no Sport não foi bem, mas no jogo ontem ele estava alçando muitas bolas, ele pegou para fazer muito lançamento, que ele também sabe jogar de segundo volante, então ele vinha buscar o jogo, os volantes, o Jadson e o Jean Irmer, eles marcaram muito a equipe do Vitória, tanto é que o Matheus Gonçalves não teve tantas oportunidades, né, no jogo. E ele entra, o Thiago, ele entra com dois homens à frente. Por quê? Porque tanto os seus atacantes, o David como o Gabriel Talhari, não são jogadores de área, são jogadores que eles trocam de posição no ataque e eles fazem a marcação-pressão. Por isso que o Juventude ficou muito evidente porque o Juventude consegue tantos resultados fora de casa, empates e vitórias, porque ele pressiona a marcação, ele povoa o meio de campo quando joga fora de casa. E ontem o Vitória sentiu muito isso. O Vitória estava sem o Castilho, né? Que é sabe tanto jogar como de referência, não caindo muito pela esquerda ou pela direita, às vezes é um velocista, né? E o Léo Condé, a torcida não te pegou muito no pé, que realmente a gente pega tanto, porque não entra com um homem de, digamos assim, de uma distribuição melhor de bola no meio de campo. Eu também achei. Veja, o time visitante ele veio mais ofensivo do que o time da casa. O time da casa, mesmo jogando com dois volantes, ele joga com um homem de armação, que é o Mateuzinho. E o Thiago ele botou dois homens de armação junto com dois volantes. Então ele ficou num 4-4-2, fazendo vieses às vezes do 4-3-3. Por quê? Porque ele deu dois jogadores. Entende, viu, Anderson? Para dizer Anderson Moreira, como é que se arma um time. Para fazer essa função de velocidade. Porque os dois homens correm. São jogadores que têm velocidade. E isso dificultou muito ontem a estratégia do Léo Condé. Já que ele não tinha... o seu jogador que é o titular da posição, e o Léo Gamalho sentiu muito isso ontem, porque o Léo Gamalho, em certas vezes da partida, você viu ele discutindo, ele reclamando com o Zé Hugo no segundo tempo, com o próprio Oswaldo, ele tem bola que ele reclamando, ele teve uma hora que o
O Dudu, aliás, o Dudu arrebenta, cara. O Dudu joga o melhor volante da Série B, é um jogador que se o Vitória acertar logo o passe dele com volta redonda, com certeza a turma vai comprá-lo, que é muito rápido. Isso aí quebra a boca dos alienados que ficam falando, jogador de Série C, o Dudu veio da Série C, tá? Para vocês que não sabem. E jogou bem pra caramba, tá jogando bem. Hoje é o melhor volante da Série B. Então, ele ontem ficou procurando fazer articular jogadas e não conseguiu. Com essa marcação dos volantes e dos laterais do Vitória, bloquear as ações pelas extremas. Então, era a hora de você ter um jogador ali que infiltra a bola mais pelo meio. E o Vitória não teve esse jogador, o Mateuzinho, apesar de que o Eric gosta muito dele, o Eric comenta que ele é melhor do que o Wellington Ney. Nesse ponto, eu acho que é bom jogador, que ele acha que ele quebra as linhas, mas nesse ponto eu acho melhor um jogador que pensa mais, aquele jogador que é mais cerebral. Eu acho que o Wellington nem é. O próprio Giovanni Augusto, eu acho que ele deveria ter entrado com o Giovanni Augusto no jogo, e eu falei isso. Ele entrou com o Matheus Gonçalves. Olha, torcedor, o Matheus Gonçalves ele faz boas partidas, mas ele é um jogador mediano. Não é? Ele não é um jogador. Poderia ter entrado melhor com o Zé Hugo, que é mais rápido. Poderia ser que o Zé Hugo desse mais trabalho aos laterais do Vitória e aos volantes, aliás, do Juventude. E ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu. O Matheus não conseguiu quebrar as linhas, não ganhou uma do sistema defensivo e dos laterais. Tanto do Alan Ruschel quanto do. Vamos ver aqui a tabela, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a tabela, como ficou. O Vitória ficou com 65 pontos, o Sport 59, o Atlético 59, que perdeu o jogo. O Criciúma foi a surpresa que entrou, o Juventude saiu. Eu achava que o Juventude ia cair muita posição, mas por quê? Tiveram dois resultados interessantes. O Guarani perdeu, né? O Novo Horizontino, apesar de ganhou, e o Criciúma ganhou também, que era de esperar. A próxima rodada, temos aí o Atlético vai ter um embate muito duro com o Novo Horizontino, então um embate aqui, o Atlético pode firmar-se no G4 e derrubar o Novo Horizontino, ou mais um entra na briga, porque se o Novo Horizontino ganhar esse jogo, o Novo Horizontino, ele justamente toma a posição de todo mundo, inclusive do Atlético. Ele empurra todo mundo para baixo, né? O Criciúma tem um jogo com o ABC, que é um jogo mais fácil, Sport e Mirassol. Eu vou fazer um prognóstico aqui rapidinho, como ficaria esse jogo aqui. Vamos ver. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Criciúma. Estou botando assim só para Criciúma, veja. Esse jogo aqui, botar um empate para você ver como é que fica. Esse jogo aqui, botar um empate, que o Guarani me decepcionou. Esse jogo aqui, vou botar um empate. Depois vou mudar esse jogo para vocês. Como ficaria aqui? Como ficaria todas as situações? O que é que acontece? O Criciúma se firma, ganha, certamente ele vai ganhar. O Sport tem que tentar um empate. Pode ser que ganhe, pode ser que perca, mas eu estou conjecturando aqui. O Sampaio, o Guarani empatando, né? O Guarani fica fora. O Atlético e Novo Horizontino, mas a probabilidade do Atlético ganhar também é grande, que joga em casa, né? Ele pode ser que ele ganhe esse jogo, pode ser que ele empate. Vou dar as duas situações. Se o Atlético empatar, o Atlético fica em quarto. Se ele ganhar, ele vai para a segunda. Né? Isso vai empurrando o esporte para baixo. E se o esporte perder, ele está lascado. Né? E eu vou fazer esse prognóstico também. Botafogo. Tá? O Vitória. Empate não, esse jogo aqui é 1-0 para o Vitória. Tá? Então, Vitória ficaria com 68, Atlético 62, Criciúma 60, Sport 60. Se o Sport empatar, né? E o Juventude, mas esse jogo aqui, eu acho que o Juventude vence. Tá? Se o Sport empatar, dando os resultados prováveis aqui, o Sport, mesmo se ele empatar, o Sport sai do G4. Tá? O Sport vai para quinto. Se o Novo Horizontino perder do Atlético, o Criciúma deve ganhar. O Sport, no mínimo, empatar, ele sai. Se ele empatar, ele sai. Se perder, é que ele está ferrado mesmo. Se ele perder, o que, é que acontece com o Sport? O Sport continua em quinto. Né? Se ele empatar, porque as próximas rodadas vão dizer muita coisa, galera. Então, pode ser que essa rodada fique assim. Vitória
Atlético, Criciúma, Juventude e o Sport saia do G4. Eu não quero isso, é lógico, como torcedor, mas a probabilidade de acontecer isso é muito grande. Então, Vitória ainda continua líder absoluto, com a faca e o queijo na mão, é questão de tempo só para o título. Eu sou Drake Madeiro, comentarista de primeira. Segue a gente no canal, dá a tua opinião e se gostou, se não gostou, seja educado.